Olá, sou o professor Ronaldo. Vou conversar com você sobre a ferramenta Captivate da Adobe, uma ferramenta super interessante, assim, talvez injustamente desconhecida, né, ainda. E eu tenho certeza que vai trazer uma contribuição aí para o seu arsenal de recursos como design, ok? Bom, eu tenho um endereço aqui no LinkedIn, publico vários artigos e o meu interesse central é a tecnologia na educação. Então eu enxergo professores como potenciais designers também, né, de materiais institucionais. Tá? Eu estou dizendo isso porque a abordagem aqui é um pouco diferente. É uma apresentação muito despojada, né, muito simples, voltada para aplicações instrucionais, educacionais da ferramenta Captivate da Adobe e que não tem um intuito ambicioso, né, em termos de design aqui. Eu vou falar para você mais do uso da própria ferramenta e depois cada um faz o uso mais apropriado, né, de acordo com os interesses, as habilidades, etc. Eu tenho um blog em construção, ainda tenho um blog chamado professormediador.com, voltado para valorização de professores no uso de tecnologias, né, que deve ser lançado em breve. Bom, então vamos lá. Sobre o que falaremos, né? Um pouquinho do histórico de ferramentas multimídia, até chegar no Captivate, porque o Captivate, uma ideia geral da interface do Captivate, como é que fica a questão de instalação e licenças, né? Algumas funcionalidades e o exemplo de criação do aplicativo que nós faremos dentro do próprio Captivate, tá bom? Aplicativo de realidade virtual com imagem 360 graus. Bom, então vamos lá. No saudosismo, né, das ferramentas multimídia, eu gostaria de citar o Toolbook, que é uma ferramenta espetacular que foi usada durante um bom tempo, né, por algumas pessoas, eu fui uma delas, né, e que infelizmente sumiu, assim, desapareceu praticamente do mercado em função de mudanças de marca, transferências de propriedade, etc., o que é uma pena, porque era uma ferramenta que tinha um potencial enorme de programação, né, e que não acompanhou a evolução, tá? Não acompanhou a evolução da internet, coisas assim. Mas ela deixa saudades porque mesmo no próprio Captivate não existe o mesmo alcance, né, que você tinha usando o Toolbook. Tá? Eu vou tentar demonstrar isso para vocês um pouco mais adiante, mas o Toolbook deixa saudades nesse sentido. É uma ferramenta multimídia muito robusta, né? E as novas ferramentas elas estão bem vinculadas à internet e questões aí contemporâneas, vamos dizer, né? Mas muitas funcionalidades que havia em ferramentas clássicas, né, desapareceram. Tá? Então a gente pode lembrar, por exemplo, do Director, do Flash, ferramentas bem interessantes da Macromedia, né, que depois foram adquiridas pela Adobe. E aliás, quando a gente fala de Captivate, a gente está falando um pouquinho de Flash, né, porque muitas coisas do Flash estão presentes ali ainda no Captivate. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um exemplo de um aplicativo feito em Toolbook. Esse aqui é um aplicativo que eu fiz muitos anos atrás, né, para plotagem de funções matemáticas. Então você vê o potencial da ferramenta, né? Você, com um design simples, né, e livre, você conseguia invocar funções de baixo nível e conseguir resultados bem expressivos. Então aqui o aluno escolhia os coeficientes de uma função, clicava na função e o computador traçava a curva. Isso aqui voltado para alunos de ensino fundamental e médio. Bom, então o que aconteceu, né? Em um certo momento, o fato de você não necessitar de instalação se tornou mandatório, né? Você ter que rodar aplicativos em celulares, né, de forma responsiva, né, e você integrar os seus aplicativos em ambientes LMS. Então isso criou, né, a necessidade de uma nova geração de ferramentas, e aqui entre elas a gente encontra o Articulate Storyline e o próprio Captivate. Tá? Se você comparar o Articulate Storyline com o Captivate, eles fazem praticamente as mesmas coisas, né? A lógica de funcionamento é um pouco diferente, a lógica de construção, né, dos aplicativos é um pouco diferente, e eu acho que o Captivate leva vantagem porque ele é uma ferramenta que tem viés de design muito forte, assim, inclusive do ponto de vista de funcionalidade, né? Então, se você mexeu no passado no Flash, por exemplo, aqui você se sente mais à vontade, né? Se você domina ferramentas da Adobe, aqui você se sente mais à vontade para mexer com ela também.
Tá? Então essa é uma das razões importantes aí para se usar o Captivate e não o Storyline, embora Storyline seja muito aproveitado para a criação de aplicativos de jogos, né, coisas assim. Tá bom? Então vamos lá. Por que usar o Captivate? Você produz material tanto online quanto offline, com a mesma facilidade, né? Uma ressalva é que quando você usa pela primeira vez, parece que você está diante de slides do PowerPoint, isso não é verdade. Né, o jeitão dele, criação tela a tela, dá a impressão, né, de que você está diante do PowerPoint, mas ele é muito mais do que isso, né? E a facilidade com que você trabalha com vídeos e áudios que podem ser produzidos dentro ou fora do próprio Captivate é uma séria vantagem, assim, algo muito positivo na aplicação, na utilização dele, né? Você, do ponto de vista de desenvolvimento, você pode ter algo de programação dentro dele, mas ele também pode importar rotinas feitas em linguagens de programação como JavaScript e coisa assim. Tá? É bom lembrar que não é uma ferramenta para programadores, é uma ferramenta de design instrucional. Instalação e licença do Captivate, aqui são os links para você baixar e instalar. Existe uma representação no Brasil de uma licença full, que eu desaconselho. Eu acho que é mais interessante você ter a licença mensal e pagar mensalmente pelo uso da ferramenta, porque você tem suporte direto da Adobe. Todas as dúvidas que eu tive, né, em relação à instalação, licença do Captivate aqui no Brasil, eu não fui atendido, né? Então eu, por experiência pessoal, vamos dizer assim, eu sugiro que você, depois de ter utilizado a versão trial durante 30 dias, um mês, né, que é o período limite, se você se interessar por ela, eu acho melhor você contratar a licença mensal do que adquirir essa daqui, ok? Então, o Captivate ele potencializa outras formas de desenvolver material, ideias originais podem ser materializadas, né? Ideias originais de professores, e professores, quando desenvolvem o Captivate, eles têm condições de refletir e desenvolver outras ideias que eles têm sobre a própria prática educacional. Né? Então, isso é uma espécie de trincheira minha, pessoal e profissional, né? Entender que professores podem ser designers instrucionais, né? E melhor ainda se eles trabalharem ao lado de designers instrucionais. Tá? Então a ideia é que o design instrucional trabalhe junto a professores, né? No mínimo isso. Aqui embaixo você tem uma barra que eu acho que é bem sugestiva do Captivate, porque ela mostra que esses controles, como se fossem um vídeo, né, de qualquer aplicativo feito no Captivate, eles acompanham o próprio desenvolvimento. Né? Então esses controles de retorna, segue, vai para o final, começa tudo de novo, isso está embutido na construção de praticamente qualquer coisa que você faça no Captivate. Você pode depois eliminar essa barra de botões, né? Mas no processo de construção isso é muito interessante para você depurar erros, né? E melhorar o teu desenvolvimento aí do teu produto. Formatos de saída do Captivate, HTML5 e vídeos, né? Também tem um formato Flash, mas o Flash vai morrer em 2020 e por questões de segurança, por fragilidades, né, na indexação junto a mecanismos de busca e tal, o Flash vai desaparecer. Então os formatos HTML5, por meio do qual você faz praticamente qualquer coisa, né, e vídeo, né, quando não há interação. Essa é a cara do Captivate, né, cara, na versão 2018, né? Então você tem aqui um conjunto de menus, um conjunto de botões. Você vê que ele é bem claro, assim, é bem nítido, assim, os recursos que ele tem à sua disposição. Né? Você cria slides segundo o tipo de projeto, você puxa templates prontos, né? Se você quiser, os Fluidbox estão relacionados a aplicações responsivas, né? Onde o tamanho da tela varia conforme o dispositivo, formas de incluir texto, formatos geométricos, outros objetos, né? Outras formas de interação, outros tipos de mídia, vídeo interativo, gravação de voz, diferentes formas de exportação, visualização e publicação, recursos, né, e comunidade. Então isso aqui é a ideia, é a cara, né, geral do Captivate. Quando você entra no Captivate,
você pode escolher qual é a porta que você quer cruzar. Se você quer criar um projeto responsivo, um projeto de realidade virtual, um projeto vazio, importar slides do PowerPoint, ou criar uma simulação ou demonstração de vídeo, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. É bom lembrar que o projeto vazio é o começo de um projeto mais sofisticado, né? Então vamos lá. Importação de slides do PowerPoint. Você puxa slides do PowerPoint, mas você enriquece esses slides com uma narração, com outros recursos, com vídeo, com interatividade, com o que você quiser, né? Mas é um jeito de trabalhar de forma mais produtiva com Captivate. Você, em vez de começar do zero, você importa slides, né, do PowerPoint e trabalha em cima desses slides, acrescentando camadas de sofisticação, de desenvolvimento. Criação de questionários é um recurso muito importante do Captivate. Você consegue criar questionários praticamente de qualquer tipo, né? E trabalhar disso de uma forma muito sofisticada. Por exemplo, o aluno teria acesso a um certificado de aprovação num determinado curso se ele obtivesse acima de uma determinada nota. Dependendo do desempenho dele, ele seria desviado para outras áreas do curso e assim por diante. Tudo que o Captivate faz pode ser incluído, né, no ambiente LMS. Projetos de realidade virtual. Aqui a gente vai ver um exemplo prático de realidade virtual usando imagens 360, né? E isso é bem assim, cheio de possibilidades numa instituição. Por exemplo, para que as pessoas conheçam um laboratório, um determinado ambiente dentro de uma fábrica, etc., né? Você poder trabalhar sob efeito, né, de 360 graus é algo muito bacana. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo. Vídeos de demonstração e demonstração de software são dois conceitos do Captivate que às vezes confundem um pouco. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: se a ideia for gravar o que se passa na tela, como uma aula, né, um tutorial, eu acho que não justifica você adquirir o Captivate nem usá-lo, né? Porque isso vamos dizer assim, é a origem do Captivate, mas hoje ele faz muito mais coisas do que isso. Se você comparar vídeo de demonstração com demonstração de software, na demonstração de software aparece o narrador no cantinho da tela, no vídeo de demonstração não aparece, né? Não há interação, portanto isso aqui é um vídeo mesmo, né? E você pode fazer uma pós-produção e melhorar aquilo que foi obtido, etc. Já na demonstração de software, você inclui o que você quiser. Você coloca questionários, você acrescenta outros vídeos, outras falas, você acrescenta programação, etc. Então, demonstração de software é o narrador aparecendo no canto da tela, né? Vídeo de demonstração não. Mas, repito, isso é só o começo do Captivate e ele faz com maestria, né? Esse tipo de material em que um professor apresenta um assunto, ou alguém apresenta um determinado assunto, tá bom? Captivate LMS, o Primus é o ambiente LMS da Adobe, muito voltado, né, para o próprio Captivate. Você também consegue obter uma licença de 30 dias, né, e explorar bastante os recursos desse LMS. Então, Primus, vamos dizer assim, é o LMS da Adobe, né, voltada para o Captivate. E aí tem recursos bem originais, diferentes, né, do que a gente está acostumado a enxergar nos LMS tradicionais, tipo Moodle, etc. Tá? O poder de programação e projetos mais sofisticados é o que o Captivate tem de melhor, de mais interessante, né? Esse aqui é um exemplo de um aplicativo em que o aluno, o interessado, o usuário, responde uma série de questões e, com base nas respostas a essas questões, ele vai para uma determinada área de um site ou de um material didático qualquer. Tá? Então, a programação dos botões, da navegação, da pontuação e do que acontece na tela é o ponto alto, vamos dizer assim, do Captivate. Então, o forte do Captivate é essa capacidade de desenvolvimento, né, que pode ser explorada de forma bastante criativa pelo design institucional. Bom, aqui é a bibliografia, né, alguns textos que eu tenho publicado no LinkedIn, convido você a lê-los depois, né, e a gente vai agora
rodar dentro do Captivate um aplicativo. Vamos criar um aplicativo a partir do zero, né? Do ponto de vista aí de realidade virtual, de um slide, né, de uma imagem 360 graus, ok? É o que faremos na sequência. Aqui eu tenho meu contato, professor.ronaldo